Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Adriana Paixão, terapeuta transpessoal sistêmica e idealizadora do Espaço Evolução do Ser. Estou aqui hoje, sexta-feira, 19h10, nossa live semanal. Vou mandar o aviso aqui para algumas pessoas que eu conheço. E aí você também pode enviar essa live para algumas pessoas que você conhece, que tenha que ouvir aí o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre carreira. E o interessante é que a gente vai falar sobre carreira com uma pessoa que não é terapeuta holístico não, viu? Né? Porque as nossas lives têm sido conduzidas por terapeutas holísticos, né? Aqui comigo. E eu já tinha convidado essa pessoa a participar das lives. E ele agora, né, resolveu participar aqui com a gente dessa live de hoje. O Francisco Freire. Ele tá pedindo para participar, vou pedir para ele esperar um pouquinho, que eu só vou mandar a apresentação, falar aqui um pouquinho. Quem que é o Francisco Freire? Bom, o Francisco Freire, ele é bem presente na minha vida, né? Hoje ele trabalha no mundo corporativo, numa empresa, mas ele também é meu sócio, meu investidor, meu esposo, pai do meu filho, então ele tá sempre aqui comigo. E ele é uma pessoa que tem uma noção bem legal de carreira. Eu também trabalho processos de carreira com terapeutas e algumas pessoas que me procuram sobre isso. Então hoje a gente vai bater um papo sobre carreira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ju. Eu vou trazer o Francisco aqui com a gente. Ele vai conectar. Vamos ver o que ele tem para falar com a gente hoje. Bandete está aqui. Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Todo mundo aí? Tudo bem? O que você tem a falar para nós hoje? Legal. Acho que a ideia é conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da experiência de tudo que rolou, do mercado, como tá essas coisas agora, principalmente com a quarentena e tudo mais. Só para ter contexto, eu não tenho nada a ver com o trabalho que a Adriana faz. Tem e não tem, né? Porque, como eu falei, é meu sócio investidor. Entendo. E eu trabalho na área de tecnologia, então eu sempre trabalhei na área, trabalho numa empresa corporativa. Antes da empresa que eu tô, eu trabalhei 13 anos em uma outra empresa, então eu acabei crescendo lá dentro. E dentro desse meio eu aprendi muita coisa. Hoje eu posso dizer que eu tô numa posição muito boa dentro das empresas, então eu consegui crescer, consegui ganhar o espaço lá dentro e meio que a ideia é compartilhar um pouquinho do que rolou, sei lá, ideias para todo mundo. Legal. Por que a gente trouxe esse assunto carreira, né? Eu tenho feito em paralelo um trabalho com terapeutas. Eu sou terapeuta transpessoal sistêmica e eu tenho feito esse trabalho com terapeutas que atendem no espaço ou terapeutas que me procuram, né, para trabalhar a carreira terapeuta. Porque às vezes a gente vira a chavinha e fala, eu vou sair do mundo corporativo, vou virar terapeuta e vai ser lindo e maravilhoso, né? Só que nós temos nossos desafios, assim como a gente teve lá no corporativo. E tem muitas pessoas que às vezes culpava a empresa que trabalhava. E é claro que a gente sabe que existem diversas instituições aí no mercado, né, com diversos perfis, mas a nossa carreira é algo que cada um de nós é responsável. Então não adianta a gente terceirizar para o nosso gestor, para o nosso coordenador, para a empresa. A nossa carreira é de responsabilidade nossa. E quando o terapeuta vira o empreendedor terapeuta, ele cai a ficha ali. Agora eu sou responsável pela minha carreira. Então, o que é carreira traduzindo? A trajetória que a gente tem na nossa vida profissional. E aí agora eu vou passar o bastão para o Francisco tocar aí. Legal. Então, quando a gente fala de carreira, o que a gente tem que ter em mente? É meio que o que eu quero, quem eu quero se tornar, o que eu quero para o futuro. Muitas vezes a gente começa, sei lá, acabei de estudar, vou fazer uma faculdade. Começa por aí.
e muita gente tem dúvida, sei lá, que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou fazer, porque a gente meio que não tem essa preparação mais profissional antes. Ela vem meio que de repente, assim, ó, você é jogado, olha, escolhe uma faculdade aí e faz. Então, é nessa hora que muita gente acaba tomando meio caminhos assim, ou desiste da faculdade, ou começa a faculdade que não gostou. Eu tive um percurso um pouco diferente, porque quando eu estava cursando ensino médio, eu acabei fazendo o Senai junto, e o Senai ele me trouxe uma visão de um mundo assim de tecnologia bem diferente do que eu tinha só no ensino médio. Então, com isso eu consegui direcionar bastante, eu consegui ter muitas ideias do que eu queria ou para onde eu queria seguir. Eu sempre fui muito mais nerd, mais desse lado mais técnico assim, então matemática, física, computadores, eletrônica, então era sempre a parte que eu estava mais próximo. Com isso o Senai me ajudou bastante. Uma informação importante, eu não tenho nenhuma faculdade terminada, inclusive. Eu comecei, sei lá, 3 faculdades e não terminei porque eu tenho um grande problema de eu não consigo ir lá só para ter o diploma, sabe? O que muita gente acabou fazendo. Eu queria ir lá para aprender, eu não ia. A maioria das faculdades que eu fiz eu não aprendia, então eu acabei não gostando e acabei saindo. Mas eu também é para mostrar que faculdade é sempre bom para direcionar, mas não necessariamente, olha, só todo mundo que tem faculdade, eu preciso ter um diploma para poder entrar no mercado, para poder crescer. Sim, tem lugares que pedem diploma, isso é fato. Isso vai te ajudar, isso também é fato, não estou falando que não ajuda. Mas quando você vai fazer uma escolha, eu acho que você tem que pensar muito no que você gosta de fazer, no que você tem mais afinidade, é, olhar o mercado, entender. Tem muito até pensar nisso para não se frustrar, porque às vezes você tem afinidade com uma certa, sei lá, um certo conteúdo, só que também é importante ver o mercado desse conteúdo. Não adianta ser, eu quero ser cientista da NASA, sendo que tipo, é um longo caminho até você ser o cientista da NASA e você pode se frustrar no meio do caminho porque você não conseguiu virar um cientista da NASA. Então, também tomar esses cuidados é bem interessante assim no ponto que você está começando assim a carreira, digamos assim. E principalmente quando você. Eu acho que a dor maior acaba sendo até quando você. Enquanto você está numa empresa, em teoria tem alguém até. A gente até fala que você pode ficar estagnado. Existem empresas que pode ficar estagnado por anos, e é ok, muitas pessoas gostam e estão recebendo lá o salário delas, e tudo bem com essas pessoas, mas eu acho que a gente sempre tem que correr atrás, tentar entender, ver onde a gente quer chegar e tudo mais. É interessante ele trazer esses pontos, porque assim, né? E aí vocês vão falar assim, o que tem a ver isso com a terapia holística? O que isso tem a ver com o espaço de evolução do ser? Tudo, gente, porque a gente atende pessoas lá, né? E as pessoas às vezes procuram a gente com essas dores. Eu atendo pessoas que trabalham no mundo corporativo, que estão passando por desafios lá dentro daquela empresa, porque elas começam a perceber que não era aquilo que elas gostariam de fazer. E é claro que a gente precisa ter um trabalho, precisa receber, precisa comer, enfim, né? Ter os recursos financeiros para sobreviver. Mas é um ponto que às vezes traz frustração para as pessoas, elas trazem isso para consultório. E quando a gente traduz isso para o terapeuta holístico, tem muitos terapeutas que às vezes se pegam com a questão da autoestima, do alto valor ali, né? Mas eu não tenho uma faculdade, eu não tenho uma formação. A faculdade é importante para todo mundo. Eu sou formada em gestão de processos, me formei em 2010, também lá em 2002 eu comecei uma faculdade de ciências da computação, e não era o que eu queria, né? Não era o que fazia o coração ficar quentinho. Fiz essa faculdade de gestão, esse curso, né, superior de gestão em 2010, me formei, me ajuda muito hoje no empreender do espaço Evolução do Ser. Eu não descarto nada do que foi aprendido lá. Me ajudou na minha trajetória dentro do mundo corporativo, na área de liderança que eu trabalhei, né? Eu também trabalhei nessa empresa que o Francisco trabalhou aí por 13 anos, eu trabalhei por 10 anos lá. Trabalhei em diversas áreas, entrei como analista, saí como coordenadora. Então, e aí eu percebo que a minha trajetória também, né? Claro que tem uma questão da empresa que ajuda essa movimentação, mas eu me permiti me movimentar.
eu me permiti ser um profissional qualificado para conseguir essa movimentação. E quando eu percebi que eu queria ir para um outro rumo, eu comecei a fazer o movimento. Então, hoje, por exemplo, eu tenho investido na minha carreira de terapeuta muito mais do que eu investi na minha carreira anterior. Né? Outro dia eu fui fazer as contas, eu nem vou falar na live, porque o marido está aqui e vai ficar meio estranho quando eu contar o valor que já foi investido. Mas eu convido os terapeutas a fazer esse cálculo do quanto vocês já investiram na carreira de vocês para que vocês entendam o valor do trabalho de vocês. E uma outra coisa que eu trabalhava muito na minha equipe o profissional, ele tem que ser responsável pela carreira dele. E eu sempre incentivava os meus analistas a manter LinkedIn atualizado, currículo atualizado, porque isso a gente mantém atualizado empregado, porque a nossa autoestima tá boa e todo profissional tem que ser desejado no mercado. E às vezes eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, Adriana, mas você não quer mais que eu trabalhe aqui? Eu falava, não. Muito pelo contrário, eu quero que vocês trabalhem aqui porque vocês querem, porque vocês se identificam com a cultura, com os valores dessa empresa. Mas não trabalhar por trabalhar. E como que é isso para você, Francisco? Isso é bem interessante. A questão do LinkedIn, claro, existem vários tipos de mercado e tudo mais, mas vou citar o exemplo meu, que é o exemplo de tecnologia, mas ele deve ter passado para vários outros setores. LinkedIn é algo que eu sempre mantive atualizado. Assim, por muito tempo eu não mantive, mas a partir de um tempo eu sempre comecei a olhar com carinho para o LinkedIn, porque é muito importante essa rede que a gente acaba gerando dentro do LinkedIn, rede de profissionais. Cara, procura rede. Uma coisa legal no LinkedIn é que você pode procurar empresas que você tem afinidade lá dentro, então começa a seguir essas empresas, começa a seguir funcionário dessas empresas, porque você começa a se inteirar, a entender. Muita gente fala, hoje, por exemplo, eu trabalho no Nubank, e eu ouço muita gente falar, legal, eu gostaria de trabalhar no Nubank porque é uma empresa legal, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo, eu tenho cartão, ou enfim. E o Nubank, ele, se você começar a acompanhar, ele contrata para diversas N áreas, assim. Eu trabalho na área de engenharia, mas existe área de atendimento, existe área de marketing, existe área de mídias sociais, existem PCD, existem áreas de outros países, existem diversos áreas lá dentro que pessoas podem entrar, e seguir as empresas é um bom começo. Como a minha área está bem, digamos, quente, eu vou te falar que dentro do LinkedIn eu recebo, sei lá, pessoas ou recrutadores de RH, tipo, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, eu sempre tenho alguém me procurando. Por quê? Porque quando essas pessoas pesquisam no LinkedIn procurando, não é só as pessoas que procuram emprego, os recrutadores procuram pessoas para encaixar nas vagas que ele tem. Então, um LinkedIn bem feito, bem colocando o que realmente você sabe, colocando sua experiência, colocando de uma forma fácil e clara, ele atrai recrutadores para você. Então acaba você tem o contrário, é muito engraçado isso. Em vez de você procurar emprego, o emprego que te procura. Então, o legal, se você chegar nesse nível, não é que você, eu estou trabalhando aqui, eu não gosto onde eu trabalho, eu quero sair. Não, não é isso. Eu gosto do meu trabalho, eu acho muito bom. Se eu não gostasse, eu não estaria lá, porque uma coisa que eu me sinto bem, eu gosto de me sentir bem na empresa que eu trabalho. Mas é sempre estar bom aberto porque ninguém sabe o que acontece amanhã. O Brasil tem crise, amanhã, nesse momento de coronavírus, várias empresas estão fechando, só que outras várias estão crescendo. Então, a parte de trabalho remoto, a parte de várias coisas está crescendo muito em várias empresas. E eu, dando exemplo da empresa que eu trabalho, eles estão só contratando e não estão mandando ninguém embora, pelo contrário, estão contratando mais gente durante a quarentena. Então é um momento, legal, putz, fiquei sem emprego, o que que eu faço agora? Mas se você tem uma rede, se você já tem isso engatinhado, vai ser muito mais fácil fazer essa recolocação. Assim, é um nível muito melhor para você. A gente tem sempre uma questão de visão, né? A gente entende, né, profissão, né, confunde muitas pessoas profissão com carreira. E não tem nada a ver. A profissão é uma ocupação que você tem ali. E a sua carreira é a trajetória, né? Da onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí, quando as pessoas me procuram em consultório com esse desafio, eu sempre pergunto, né? Aonde você quer chegar, né? Como que você chegou aí? O que te seduz no que você faz?
Porque às vezes a pessoa me procura com um discurso, eu não aguento mais aquela empresa é isso. E, gente, a gente sabe que tem diversas empresas no mercado, a gente sabe que, né, às vezes a cultura não bate, a gente não tá falando que ela é melhor ou pior, mas de repente não é pra mim. E eu tô batendo lá, né, tentando, né, destruindo minha autoestima, sem querer olhar para outras possibilidades. E o ideal é que a gente, todos nós, sejamos profissionais desejáveis no mercado. Que a gente não precise ficar buscando um emprego, mas sim recrutadores nos procurando. É claro que isso é um desafio muito grande, principalmente no Brasil. Não são todas as áreas, né, que tem, né, essa possibilidade. A área de TI é uma área que tem crescido bastante, eu acredito que vai crescer cada vez mais, né? Mas também tem diversas outras áreas. Se o profissional ele é um profissional diferenciado no mercado, se ele mantém ali uma constância no LinkedIn, é uma coisa que nós terapeutas não exploramos, e o LinkedIn é uma coisa que já me trouxe clientes, né? Não é à toa que eu atendo pessoas que estão no corporativo também, desenvolvendo artigos, palestras, se comunicando de forma assertiva e uma contribuição, né, para o LinkedIn, porque LinkedIn não é Facebook, nem Instagram, né? É realmente o seu perfil profissional, ele é um aliado, né, da nossa carreira. Sim, e essa é uma parte muito importante que eu vejo que muita gente confunde também de rede social. O LinkedIn não é o lugar que você vai lá desabafar, ou sei lá, vou falar de política, vou xingar não sei quem, vou falar do amiguinho, ou não sei o quê. É um lugar profissional. Então, a ideia quando eu entro no LinkedIn é ver coisas que vão melhorar minha carreira, melhorar meu networking. Cara, você tem Facebook, você tem N ferramentas para você discutir, falar do que você quiser. Então, isso também, eu acho que é meio que as pessoas acabam confundindo. A parte que a Adriana acabou de falar também é muito legal. Toda vez a gente está numa época de feedback lá onde eu trabalho, e quando eu acabo dando feedback para as pessoas, a primeira coisa que eu falo é pensando na carreira, sei lá, o pessoal é um desenvolvedor, entendeu? Aí eu falo, legal, como que eu cresço como desenvolvedor? Eu falo, olha, na sua cabeça você tem que ser o desenvolvedor mais foda que existe. Se você quer ser um desenvolvedor, seja o melhor desenvolvedor do mundo. Legal. É querendo ser melhor que os outros? Não. É porque você tem que focar no que você quer, ser o melhor naquilo que você faz. E não significa que você vai ser a melhor pessoa que os outros. Não, longe disso. Eu tô falando que ser desejável é ser o melhor. As pessoas quando falarem, sei lá, vamos falar de terapeuta. O que você fez para ser o melhor terapeuta de todos? Como que você faz isso? Outro exemplo que eu estou falando de seguir as empresas. Muitas vezes tem várias empresas que pensam muito bem no funcionário, querem dar qualidade de vida para o funcionário e tudo mais. Será que você não seguir essas empresas no LinkedIn, de vez em quando procurar pessoas lá dentro dessa empresa, falar, olha, eu tenho um trabalho de terapia, será que a gente não consegue fazer uma parceria com a empresa? Será que a gente não consegue fazer alguma coisa? Então, assim, tem algumas opções para a gente para fazer. Não necessariamente você ser recrutado para, legal, eu quero trabalhar na área de tecnologia, só que eu não trabalho na área de tecnologia, como é que eu vou, sei lá, prestar serviço para uma empresa de tecnologia? Às vezes a empresa se preocupa com o funcionário, e só de você conseguir ter uma parceria com aquela empresa de alguma forma que ajude o funcionário daquela empresa, pode ser um caminho. Então, tem várias opções, assim, e acho que o LinkedIn é muito forte nisso. Acho que sabendo usar o LinkedIn, a gente consegue chegar muito longe. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu recebi, eu recebi do LinkedIn uma proposta de emprego no Google para fora do Brasil. Então, em um certo momento, eu não fui atrás, foi o Google veio e me procurou. O Google, imagina, o Google tem milhões de pessoas, ele chegar e mandar no seu LinkedIn e falar, olha, achamos você aqui. Então, é uma ferramenta super poderosa quando você sabe usar. Eu trouxe aqui alguns pontos que é legal a gente observar o que vai auxiliar a gente na nossa carreira, né? E uma coisa que o Francisco falou que me chamou a atenção foi, eu quero trabalhar numa empresa que tem o foco no capital humano, por exemplo. Só que como que eu vou trabalhar num lugar que tem foco no capital humano se eu não foco no meu capital como ser humano? Né? Se eu não olho para mim como ser humano, se eu vivo, sei lá, me degladiando, virando noites, aí como que eu quero me vincular, né, a uma empresa dessa se eu não cuido de mim? Como que eu vou
tá num lugar que se preocupa mais comigo do que eu comigo mesmo. E é claro, gente, é uma troca, né? A empresa, ela precisa do prestador de serviço e remunera por isso, então é um negócio, né? Isso também acontece no meio terapêutico. Então, como que eu posso levar alguma coisa para quem eu estou tratando se realmente eu não estou olhando nisso para mim? Talvez ainda não esteja muito bem resolvido ali, mas eu já estou de olho naquilo. Então, eu trouxe alguns pontos que é legal, né? Quem pensa em construir uma carreira, ou já está construindo uma carreira, ou conduz essa carreira, eu trouxe alguns pontos de observação. Adequação vocacional, que o Francisco já falou, né? A gente precisa entender qual que é a nossa vocação, o que deixa o nosso coração quentinho. E eu sempre falo para quem me procura, gente, como que a gente descobre o que a gente gosta de fazer? É simples. A gente imaginar, se eu tivesse dinheiro, não precisasse me preocupar com dinheiro, né? Não precisasse mais trabalhar para me sustentar, o que eu faria hoje? E aí, a resposta que vem na sua cabeça é o que você quer fazer. Tá? Então, adequação vocacional. Qual que é a sua vocação? O que você veio fazer aqui? 2, competências profissionais. Então, precisa ter essas competências, essa habilidade técnica, né? Por exemplo, quando eu decidi ser terapeuta, eu fui fazer diversos cursos e eu não paro. Dia 16 eu tenho um curso que eu vou fazer de constelação com bonecos na água. Então, assim, eu não paro de fazer cursos, eu estou sempre me reciclando. E como profissional do meio corporativo também. Mas é a empresa que tem que, né? A gente tem essa mania. É claro, gente, a empresa, ela oferta, algumas empresas ofertam algum curso, né, de reciclagem, enfim, que seja para o funcionário, mas lembre-se que quem é responsável pela sua carreira é você e não a empresa. Então, se você quer ser um profissional cada vez melhor, então você precisa investir nisso, tá? Idoneidade, então, transparência, e eu tenho percebido cada vez mais. Às vezes eu estou em terapias em grupo, né, do Círculo da Vida, e tem clientes meus ali. E eu sou o mais transparente possível. Como terapeuta holística, não tem aquela questão de esbarrar em algumas, como tem em outras áreas. Então, se eu sou transparente, o cliente percebe que eu sou transparente, então ele me procura. E essa transparência, ela rola também no meio corporativo. Se o Francisco é um profissional transparente, no LinkedIn, ele também é nas empresas, enfim. E aí, isso também chama bastante atenção dessas empresas maiores. Saúde física, mental e espiritual. Gente, como é que tá a saúde física de vocês, mental e espiritual? Nesse momento, eu acredito que grande parte de nós estejamos aí revisitando esses assuntos. Então, se tem alguma coisa no físico que precisa olhar, procura um médico. Se tem alguma coisa no mental que precisa olhar, procura alguém que trabalha com essa questão do mental. Se for espiritual, procura alguém que trabalha com essa parte espiritual, porque nós somos seres integrais. Então, a gente precisa funcionar em equilíbrio na maior parte, né, do nosso ser ali. Reserva financeira é uma questão importante, a gente trabalhar em cima de reserva financeira. Né? Quem tem reservas financeiras, nesse período de quarentena, está passando um pouco mais, né, respirando. E a questão de relacionamentos, que foi o assunto que eu acabei de tratar lá na live do meu Instagram, adrianapaixão.terapeuta. Então, a gente precisa ter um ótimo relacionamento conosco e com o mercado. Sim. E vou citar como exemplo. Eu já fiz uma entrevista numa empresa grande, internacional, e são várias entrevistas. Então, vamos falar. O foco é engenharia, a área de tecnologia. São, se não me engano, 5 entrevistas. E tem 4 que são extremamente técnicas e tem uma que é a entrevista com espécie de recursos humanos dele. O que o recrutador me falou? Olha, você pode ir meia boca ou até mal nas 4 entrevistas técnicas. Se na entrevista com recursos humanos você for mal, você não é contratado. Você pode, sei lá, sido a melhor técnico do mundo nas 4 entrevistas técnicas, pode ser a melhor do mundo, ter feito tudo, resolvido tudo. Se o time de pessoas, o time de recursos humanos não achar que você é uma boa pessoa, não achar que você tem o valor da empresa, eles não contratam. E assim, a maioria das empresas grandes estão indo para esse lado. Claro, existem muitas exceções e tudo mais,
mas o que eu vejo muitas empresas indo muito para esse lado mais humano da coisa. Então, eles preferem contratar, às vezes, um profissional, digamos, não tão técnico, não tão rodado, não tão vivido, mas alguém que seja mais fácil de lidar, porque eles entendem que essa pessoa contribui mais para dentro da empresa e até cresce lá dentro do que alguém que é super foda tecnicamente, digamos assim, mas seja tipo um puta chato de lidar no dia a dia e eles falam, esse cara não serve para nossa empresa. Então, é, todo esse cuidado do seu físico, mental, como você conversa com as pessoas, como você faz tudo isso, faz toda a diferença. E estou falando de uma vaga extremamente técnica, imagina as outras. É interessante que eu já ouvi, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, quando a gente falava sobre isso, aí tinha gente que falava assim, ai, mas vocês querem vaquinha de presépio? Por que vocês querem me domesticar? Quer que eu seja de acordo com quem a empresa é? Bom, empresas grandes, elas deixam muito claro quais são os seus valores, né, e a sua cultura. É claro, como eu já falei, a gente muitas vezes precisa arcar com compromissos financeiros para sobreviver. Mas se aqueles valores e aquela cultura da empresa não bate com os meus valores, com a minha cultura, eu vou adoecer trabalhando naquele lugar. E eu vou gastar mais dinheiro depois pagando médico, remédio, o que seja. Porque as pessoas adoecem quando não bate ali a cultura e os valores. Outro ponto. Um dos maiores motivos de desligamento, né, quando eu trabalhava como gestora, era a questão do comportamental. Às vezes a pessoa era excelente tecnicamente, eu já barrei em entrevista pessoas que eram ótimas, né, tecnicamente, mas aí você falava assim, e daqui um ano, né, se você não tiver sido, sei lá, chego no seu ápice, assim, a pessoa entrava num cargo de analista e ele queria, sei lá, ser gestor em um ano, né? Essa galera, assim, mais nova tem essa sede. Não é que não seja possível, gente, é possível. Só que uma empresa com quase 1.000 funcionários, a pessoa chegar dessa forma aos 19 anos, então a gente precisa ser realista. E a pessoa fala, se eu não tiver daqui um ano, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que falar com o meu gestor. É uma pessoa que ela vai gerar uma ansiedade ali no campo dela, não vai conseguir render no que ela está fazendo ali e não vai conseguir passar pelas etapas necessárias para ela chegar onde ela tem que chegar, né? Então, a questão do comportamental, questão de horário, de assiduidade, de compromisso, de responsabilidade, são pontos que minam a questão do conhecimento técnico. Às vezes é o que o Francisco falou. A pessoa é muito foda tecnicamente falando, mas na parte comportamental, na parte de se relacionar com o outro, às vezes o colega vai perguntar alguma coisa, o cara faz o cavalo, né? Eu tô aqui ocupado. Então, isso é uma questão que vai ali inflamando aquelas relações e a pessoa não consegue depois fluir na carreira dela e às vezes ela mesma se desliga. Ela fala, não, isso aqui não dá para mim, eu vou embora, né? E interessante que na área de TI tem bastante gente que às vezes monta o seu próprio negócio. Porque o cara é ótimo tecnicamente, às vezes ele teve uma ideia inovadora, uma ideia bem legal. Só que se ele não tem essas habilidades comportamentais, se ele não sabe se relacionar com ele, nem com o meio, como que ele vai captar clientes para trabalhar com ele? Então, é bem complicado. E você falou até um ponto legal, que é o ponto da, sei lá, a pessoa, principalmente as pessoas mais jovens, legal, acabei de sair de uma faculdade, tô fresquinho na memória, sou um puta de um técnico, vou entrar na empresa, vou entrar como trainee. Poxa, mas eu vou entrar como trainee, eu vou entrar por baixo, não sei o quê. É que não é nem questão de entrar por baixo. Às vezes a gente acaba olhando muito mais pro outro do que pra gente. Eu já ouvi muito do tipo, nossa, contratar uma pessoa que vai ganhar o dobro do que eu ganho para fazer o mesmo que eu. Só que, gente, as empresas, elas não estão vendo as pessoas mais como um número. Simplesmente falar que a pessoa faz o mesmo e ganha o dobro é você olhar como um número. Então significa, olha, preciso de 10 pessoas. Se for mandado embora, tudo bem, contrato mais um, ficam 10 de novo. Só que esse um que saiu, ele pode fazer toda a diferença em algum outro momento.
Então, a gente tem que parar com esse negócio de olhar para o lado, olhar para o outro. Cara, se você não está ganhando o que você acha que você deveria ganhar, o mercado está aí, o mercado está super aquecido, procura. E não tem problema você procurar emprego enquanto você está empregado. Na verdade, é o melhor momento, no momento que você está infeliz. Você não vai chegar, bater, chutar a porta lá do seu diretor e falar, ó, tô saindo, falou, tchau, sem ter uma resguarda. Claro, às vezes pode ser que você tenha vontade, mas o ideal é que você procura alguma coisa, tá tudo certo, legal, tô saindo, beleza, tchau, ok, fui, mas não tem essa preocupação com o outro, tem a preocupação com você. Ah, legal, o outro ganhou o dobro, mas o que que você precisa fazer para você ganhar o dobro? Você vai conseguir ganhar nessa empresa? Muitas vezes você pode ser que você não consiga, ou pode ser que demore algum tempo para você lá. Vem com experiência, muitas vezes você não sabe a experiência que aquela outra pessoa passou. Então, pessoas diferentes, muitas vezes até no mesmo ambiente, fazendo parte do mesmo time, existem N cargos, N pessoas, são mistura de experiências e é isso que faz o ambiente legal. Eu, por exemplo, eu me preocupo muito, porque em sempre estar evoluindo. Ah, legal, eu estou numa posição muito boa, consigo, faço o meu trabalho tudo bem, só que nada impede que amanhã contrate alguém, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, seja muito boa, faça o que eu faço, às vezes até melhor do que eu faço, e, sei lá, seja contratado com um valor metade do que eu ganho, um exemplo. O que que eu tenho que fazer que diferença eu tenho que fazer dentro da empresa para valer a pena me ter dentro da empresa? Então, legal, eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que ser melhor, eu tento ser melhor naquilo que eu faço. Então, sempre pensa mais no você do que no outro, entendeu? O que que você está agregando, o que que você está fazendo. E eu acho que isso vale para qualquer lugar. Sei lá, você é um terapeuta, o que que você, terapeuta, tem melhor que os outros terapeutas? Eu não estou falando que você é uma melhor pessoa, em si. Qual que é o diferencial do seu atendimento? O que que você oferece? Eu não estou nem falando de valor. Muitas vezes tem gente que olha o valor, tem gente que nem olha. Tem gente que fala, meu, às vezes 10 indicações vale muito mais do que um valor pequeno, um exemplo. Então, eu acho que tem que dar valor a você e esquece um pouquinho lá. Tenta ser melhor, o melhor do mundo aqui. De novo que eu falo. Seja o melhor do mundo naquilo que você faz. Acho que isso que tem que ser meio que o foco. Eu sempre reflito em cima disso, né? E a minha meta é ser o melhor, entregar o melhor, né? Dentro do meu trabalho, dentro das minhas possibilidades. Então, cada pessoa que eu vou atender, cada trabalho que eu vou fazer, eu reflito em cima disso, né? E procuro sempre entregar esse melhor para o outro. E como que eu faço para entregar esse melhor? Me reciclando, né? Investindo em cursos, seguindo pessoas que me traz um conhecimento, não só na área terapêutica, mas como ser humano, com finanças, enfim. Eu sigo diversas pessoas de diversas áreas, que são pessoas que me inspiram, para que eu possa ser um profissional que pode agregar cada vez mais valor para a sociedade ali que eu convivo, né? Então, entendam que quem está na empresa, no mundo corporativo, vocês vivem naquela sociedade ali daquele mundo corporativo. Então, por que não entregar um melhor, né, como profissional ali? E se aquilo não estiver me servindo mais, eu mesmo iniciar um movimento de, né, para não chegar ao ponto, né, de eu me ver desligado e depois sem saber o que fazer. Né? E de repente, a minha vontade é de montar uma loja de, sei lá, de vender prancha de surf, um exemplo. E eu estou deixando de fazer isso, de repente o meu melhor é aquilo, né? É claro, gente, a gente está num cenário delicado, tanto da área, né, de empregos, quanto da área financeira. Para muitas pessoas está sendo bem desafiador, né? E para aqueles que olharam exatamente para esses pontos que a gente está falando agora, a gente está vendo oportunidade nesse momento que a gente está vivendo. Porque eu vou falar para vocês, eu estou com a agenda disponível por aqui 10 dias. E eu estou focando no meu trabalho, eu estou atendendo online. Eu já atendi online pessoas que vivem fora de São Paulo, até em outros países. E agora eu estou 100% no online, né? E eu tinha uma resistência de atender pessoas que moram em São Paulo online. Isso é até surreal, porque a gente, em São Paulo, às vezes para você andar, sei lá, 5 quilômetros, você leva 1 hora. E às vezes o cliente atrasa, desmarca, você perde aquele atendimento porque você está forçando ainda em fazer um atendimento presencial. É claro que o presencial tem toda uma atmosfera, enfim, mas a gente precisa ser prático. E esse momento trouxe para a gente essa reflexão sobre a praticidade. Então, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, essa questão aí do mercado, né, tudo isso que a gente está passando.
Então, você que é profissional, que está ouvindo esse nosso bate-papo, quem aqui que está no nosso bate-papo conhece pessoas que estão nesse desafio, manda depois o link dessa live para essa pessoa, para que essa pessoa comece a refletir sobre a carreira dela. O que realmente ela quer fazer e como que ela pode ser um profissional diferenciado no mercado. E esse diferenciado não é que ele é o melhor para o outro, não é que ele se acha o bambambam melhor do que o outro. Mas sim, ele é um profissional que ele tem um diferencial, ele dá o melhor dele para o que ele faz. Exatamente. Acho que esse seria o melhor recado. Eu acho, é algo que eu sempre penso e sempre que eu converso com as pessoas, eu dou feedback. É sempre assim, cara, seja o melhor, não querendo passar por cima das pessoas de novo. Seja o melhor naquilo que você faz dentro de você para aquela pessoa que tiver um contato com você, seja um contato terapêutico, ou eu trabalho numa empresa, ou está no mesmo time, ou é o seu cliente, ou é alguma coisa, a palavra, acho que a palavra do momento é o encantado, né? Você tem que encantar as pessoas. Então, as pessoas que passarem perto de você se encantem com o seu trabalho para ou que queiram voltar, ou que queiram ter você perto, ou que te indiquem, ou que te eles sempre vão acabar melhorando. Você marcou a vida dessa pessoa, então ele nunca vai te esquecer. Então, acho que esse é um bom ponto para, assim, eu acho que é um dos melhores pontos a se pensar dentro daquilo que você faz. E isso independe de área, independe de se é corporativo, se não é, se é terapia, em qualquer área, você provavelmente, se você parar para pensar, você vai lembrar daquelas pessoas que te atenderam bem, sei lá, numa padaria, que te atenderam bem no mercado, que fizeram diferença em qualquer lugar, são pessoas que marcam, assim. Então, eu acho que isso é legal você fazer, você conseguir marcar as pessoas de forma positiva. E como que a gente consegue marcar essas pessoas de forma positiva, né? Entendendo, né, que dentro daquela empresa que eu vou atuar, eu preciso estar alinhada com os valores e cultura daquela empresa, né? Porque eu vou ter empresas que vão estar ali naquela mesma vibe que a minha. E como terapeuta empreendedor, né, o terapeuta que trabalha por conta, é olhar que tipo de cliente, que tipo de abordagem que a gente faz, porque tem alguns terapeutas que é um pouco mais. Acho que a conexão do Francisco falhou um pouco. Eu vou continuar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Dá um like aí, quem está me ouvindo. Quem está me ouvindo? Será que fui eu que pausei? Fui eu que pausei ou foi você? Deu uma travada? Tá. Então, como profissional terapeuta, como que as pessoas vão falar bem de mim no mercado? Quando eu reconheço que tipo de terapeuta que eu sou, né? Que tipo de cliente que eu acolho. Então, por exemplo, tem terapeutas que têm uma energia de mais acolhimento, né? De pegar o cliente ali e acolher um pouco mais. Tem terapeutas que são mais enérgicos, que vai atender o cliente de uma forma um pouco mais, né, trazendo o cliente para a realidade dele. Então, não adianta, se você é um terapeuta mais acolhedor, começar a atender um público que tem né, mais enérgico, vai gerar um desconforto tanto para você quanto para ele. O seu cliente vai sair do consultório falando que você não serviu de nada, e vice-versa. Então, dar uma olhada lá em marketing, nos arquétipos, ver que tipo de cliente, né, que está na sua energia, que está dentro do trabalho que você quer desenvolver, para que você atenda as pessoas adequadas e essas pessoas sejam o multiplicador aí do seu trabalho, né? Sejam pessoas que falem do seu trabalho para os outros. E a mesma coisa da empresa, né? Que eu trabalhe em locais que estejam alinhados com a minha cultura e os meus valores. Não adianta, por exemplo, eu, né, mesmo antes de estar na carreira holística, querer trabalhar numa indústria, sei lá, de bebida. Não vai estar nos meus valores. E nada contra a bebida. Mas não está dentro do que eu vi manifestar aqui. E aí entra o ponto de vocês se conhecerem, saber como que vocês funcionam, o que vocês querem da vida. Como que a gente vai para o mercado de trabalho, para a carreira, sem saber quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente quer manifestar. E 90% das pessoas estão assim. E aí é desafio atrás de desafio. Né? Aí a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu colega de trabalho que quer passar a perna em mim, a culpa... E a gente está ali se abusando num trabalho que não é nosso. Sim, isso acontece bastante. Dentro, assim, você acaba conversando com as pessoas e você vê que muita gente
tá ali, é do tipo, olha, eu só tô aqui porque eu preciso do dinheiro e tal, e é justo, ok, tudo mais. Só que você não vê a pessoa, tipo, querendo algo mais. Você vê, legal, tô aqui, tá tudo bem, e enquanto eu estiver aqui, tá bom. Só que assim, nem enquanto eu estiver aqui, tá bom. E legal, isso é amanhã. Porque não é só, se você não tá contente, não é só você que tá percebendo isso, as outras pessoas vão perceber isso. Em algum momento, o seu líder vai perceber isso. E você pode falar, cara, ó, você não tá contente aqui, então ó, a gente tá se desligando, ok, tchau. E aí, o que que você faz? Se você não se preparou, se você não olhou não estava procurando alguma coisa para você, você vai ficar no mercado. Ou principalmente agora, então, em quarentena, com vários comércios fechados, todas aquelas pessoas que ainda estavam no trabalho por algum outro motivo, muitas vezes, legal, seu líder até entende que você não está gostando da empresa, mas está te mantendo ali. Só que chega no momento de crise, já era. É corte e você vai ser um dos primeiros a ser cortado, porque você está ali, está fazendo hora extra, digamos assim, no lugar. E se você não se preparou, é o que acontece agora. E é muito importante essa preparação financeira, assim, é muito legal. Olha, todo mundo que tem carteira assinada, por exemplo, tem 13º. A gente adora gastar o 13º, né? Então chegou a época que eu vou lá e vou sair gastando tudo. Pô, mas será que vale a pena gastar o 13º? Será que não vale a pena você começar a guardar um dinheirinho? Porque como a gente não teve, eu não vejo uma crise igual a gente teve, sei lá, não sei se já houve no Brasil, pelo menos eu não lembro de algo que a gente já tive, então a gente está mal acostumado. Então a gente sempre tem algo pingando, sempre tem gente chamando a gente, contratando, aí chega nesse período, metade das empresas quebram. Por que metade das empresas quebram? Porque são empresas que muitas vezes o cara trabalha ali no limite, ele vende o almoço para pagar a janta, e tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, se desgastando, não consegue, tá tentando levar algo que. Só que muitas falências acontecem não agora. Na verdade, já estava falido e a pessoa não sabia. Então, a crise só escancara muita coisa. Então, você vê que muitas empresas quebram e muita gente nada de braçada. Eu conheço. Estou vendo muitas empresas que estão ganhando rios de dinheiro no meio da crise. Eu tinha um líder que era muito engraçado. O que ele falava? Enquanto algumas pessoas choram, as outras vendem lenços. É uma frase até engraçada. Mas o que isso significa? Enquanto tem gente, tô em crise, tá acontecendo, não sei para onde eu vou, e tem cara que tá lá, ó, mandando ver, ganhando dinheiro, e a vida segue. Então a gente tem que ter essa noção. Quando começou todo esse processo, né, de da gente ficar em casa, eu quase entrei em parafusos. Eu até tive dias que estava em parafusos. Foi bem desafiador. Por quê? Porque além do meu trabalho como terapeuta, que agora começou o amadurecimento, né? Porque eu estou focada nisso desde abril de 2018 e já atendia antes, mas né, em conjunto ali com o mundo corporativo e atendendo depois do horário, mais estudos, enfim, foi uma loucura a migração de carreira. Mas isso é assunto para outra live. E além desse meu trabalho como terapeuta, eu também tenho o espaço Evolução do Ser, que é um lugar que eu loco salas por hora para outros terapeutas atenderem. E aí fechou tudo, né? Eu, né, por questão humana, por questão de responsabilidade, eu e o Francisco, a gente entrou no acordo que enquanto isso não normalizar, o espaço vai continuar fechado. E eu preciso ir lá, às vezes para colocar uma água na planta, para ver como é que estão as coisas. Eu moro próximo ao lugar, né? Então, quando eu vou de carro, né? Não tem como deixar ali, né? Sozinho, enfim. Mas eu vou hoje lá uma vez por semana e ele está fechado. E eu me deparei com um cenário, né? Eu devolvo o imóvel para a proprietária, pego esse dinheiro que seria do aluguel, guardo para quando terminar tudo isso alugar um outro lugar ou eu continuo. Então, isso é um assunto que eu ainda tenho refletido muito, mas em vez de chorar em cima disso, em vez de chorar em cima do meu trabalho, o que eu fiz? Eu fui me reinventar. Então, a gente direcionou a página do espaço para ser uma vitrine para terapeutas. Então, se vocês entrarem hoje na página do espaço, que foi desenvolvida pelo Francisco, né? Ele que é o meu garoto de programa também, nesse ponto, ali agora é uma vitrine de terapeutas, tá? Fui focar em fazer trabalhos para esses terapeutas que estão mais próximos, estendi para os outros terapeutas que eu não tinha tanta proximidade, que alugam salas lá. Então, o que eu percebi? Ou eu vou chorar, ou eu vou vender lenços. E nesse momento, tem muita gente precisando ser acolhida. Tanto que eu abri na minha agenda
horário de acolhimento sem valor, né, sem cobrança para a população, para acolher essas pessoas que estão precisando de acolhimento e acabou não rolando, uma ou outra marcou, às vezes não aparece, enfim, porque a gente tem um processo de resistência de olhar para a gente, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu decidi me posicionar em não querer chorar. Não dá para chorar. A gente tem que ir lá. Eu já investi, né? Da última vez que eu fiz a conta, tinha dado 30 mil na minha carreira de terapeuta. Ai, meu Deus, falei. Enfim, já investi muito para chegar aqui e voltar para trás. Então não dá mais para voltar para trás, porque para mim seria muito fácil voltar para o mundo corporativo. Né? Eu também, às vezes, recebo pessoas me perguntando: você não tem interesse em voltar? Não com a mesma constância que o Francisco, mas volta e meia eu recebo alguém ali perguntando, investigando. Só que eu falei, caramba, né? Eu já investi tanto, cheguei até aqui, né? Consigo gerenciar o meu horário, consigo passar mais tempo com meu filho, que esse era um dos objetivos. Como que eu vou voltar para trás? Então, a minha carreira é minha responsabilidade. Então, os terapeutas, eles precisam entender isso, né? Não só os terapeutas, como qualquer pessoa. Só que o terapeuta, ele trabalha por conta, né? Ele que é responsável ali pelo trabalho dele. E pessoas que estão nas empresas também, gente. Não dá mais pra gente achar que quem vai dar aumento pra gente, quem vai promover a gente é o chefe. E esquece. Não, isso daí realmente. E agora, assim, olhando o movimento, principalmente parte de terapeutas, parte de online, essa crise, digamos, o coronavírus, ele é um divisor de águas gigantesco. Eu diria que a gente vai ter o pré-corona e pós-corona no mundo. Isso não estou falando do Brasil, não estou falando de São Paulo, não estou falando de lugar nenhum, porque como isso impactou a vida de muita gente, tem muita gente tendo problemas, então as empresas vão se reinventar, as pessoas vão se reinventar e o mundo continua girando, a gente tem que se adaptar. Então, se a gente achar que, sei lá, janeiro vai voltar igual era antes, olha, eu acho muito difícil. A normalidade ela vai voltar, em algum momento a gente vai ter vacina, a gente vai ter alguma coisa, então, legal, o vírus vai passar. Mas eu acho que a mudança de comportamento ela vai ficar. Então as empresas vão olhar diferente para o jeito que elas fazem as coisas, as pessoas vão olhar diferente para o jeito que elas fazem as coisas, então acho que vai gerar uma grande mudança, assim. Então eu acho que não vai voltar a ser igual antes. Não estou dizendo que o vírus não vai passar, mas as coisas não voltam a ser igual era antes. Eu já falei em algumas lives aqui, não só aqui, como no meu Instagram, do adrianapaixão.terapeuta, que o mundo que existia em fevereiro, em janeiro desse ano, ele não existe mais, né? E o mundo que a gente está vivenciando agora, ele também não vai existir mais lá para janeiro, sei lá, novembro, né? Quando isso passar ou quando isso estiver em transição. Então entendam que a gente está num momento muito intenso para olhar tudo aquilo que a gente deixou para depois, né? É claro que, assim, a gente sabe que tem pessoas, que tem situações que, assim, tá no trabalho realmente porque precisa do sustento, mas existe muita gente, e normalmente é a galera que reclama do trabalho delas, que são pessoas que têm como trabalhar a própria carreira e estar no lugar que realmente ele gostaria de estar. Ele só precisa desenvolver essas habilidades comportamentais, né? Ver o que realmente ele quer, o que deixa o coração dele quentinho. Porque normalmente eu já trabalhei em empresa, já trabalhei com diversas pessoas e quem realmente reclamava eram pessoas que teriam todo o acesso a ser um profissional que pudesse escolher a empresa, o lugar, aonde, o horário que ele ia trabalhar. Porque a galera que realmente trabalha para, né, pagar o aluguel, comer ali, aquela galera do salário mínimo, é a galera que menos reclama. Sim, eu chamo isso até de potencial desperdiçado muitas vezes, porque você vê pessoas que são boas, têm um puta de um potencial, têm muito futuro, são inteligentes, aprendem rápido, e mas vivem reclamando, sabe, não tô feliz, não tô legal, e tipo, se focasse, conseguisse realmente ter um norte, fariam toda a diferença. Isso acontece bastante, assim.
E como que a gente consegue isso? Gente, tem muita gente no mercado disponível para ajudar. Você pode fazer um processo de psicoterapia tradicional, você pode fazer um processo de psicanálise, você pode fazer um processo de terapia holística, você pode passar é, em processo de coaching, né? Essa galera do mundo corporativo gosta mais, né, dessa parte aí. Então, tem recursos, né? Tem estudos, você pode fazer um curso, sei lá, de inovação, seguir pessoas aí na mídia, né? Por exemplo, a Vânia Ferrari é uma pessoa que tem um olhar para o corporativo, mas traz uma linguagem bem popular, uma pessoa que eu sigo bastante, né? Então, você pode seguir, né, essas pessoas que são inspiradoras, pessoas motivadoras, justamente para você desenvolver esse potencial que você pode ser. Enquanto a gente não olhar para a gente vai continuar reclamando que o coleguinha teve aumento, a gente vai continuar reclamando que o outro ganha mais que eu, a gente vai continuar reclamando que o cara é chato, que me interrompe toda hora, a gente vai continuar reclamando que é um saco levantar às 6 da manhã para estar às 8 horas no escritório. E é muito fácil a gente reclamar. E eu acabei de lavar minha alma, porque tudo que eu queria falar para as pessoas que já trabalharam comigo, eu estou falando agora. Ai, meu Deus. Ah, Tamires, as pessoas reclamam, mas não trabalham para mudar essa realidade. Exatamente. É muito fácil eu ficar ali reclamando. Muito fácil mesmo. Mas e o que eu estou fazendo para mudar a realidade? Só eu posso mudar a minha realidade. Só eu posso desenvolver os meus potenciais. Seja na minha carreira ou em qualquer esfera da minha vida. Exatamente. E, Francisco, estamos indo para os minutos finais. Você quer falar mais alguma coisa, deixar um recado? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém não concorda com o que foi falado aqui? Estamos disponíveis. Acho legal perguntar se alguém quer saber alguma coisa, ou perguntar de alguma área específica, ou algum assunto específico, se alguém tiver alguma ideia. A gente pode discutir agora, se não, acho que não. E, gente, eu acho que é importante a gente falar da nossa trajetória, da onde a gente veio, tá? Porque tem muitas pessoas que vão olhar essa live e falar assim, nossa, é muito fácil eles falarem isso, né? Estão ali, né? E a gente chegou aqui trabalhando muito, muito mesmo. Quando eu nasci, meus pais moravam no Parque Santo Antônio, numa casa de aluguel, mofada, ao qual me auxiliou aí nos processos respiratórios que eu tive na minha infância. Eu cresci na região do Capão Redondo. Eu estudei em escola pública, na mesma escola que o Francisco, que tinha pessoas que às vezes iam para a escola só para comer, pessoas que iam para a escola e tinha um menino que roubava cola para ele comer a cola, porque ele não tinha que comer em casa. Então, assim, eu não estudei em escola particular, o Francisco também não. Então, a gente teve que, como dizem por aí no ditado popular, a gente ralou muito cu na ostra para a gente estar onde a gente está. A gente já teve o carro guinchado depois que saiu do trabalho e não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Então, a gente já passou por muita coisa. Então, assim, antes, né, de alguém falar, é muito fácil falar, ele trabalha em tal lugar. Não, gente, a gente trabalha muito. Eu trabalho muito. Eu, como terapeuta autônoma, às vezes eu fico horas aqui, porque não é só os atendimentos. Eu tenho toda a parte de divulgação de trabalho, de pensar em inovação, pensar em desenvolver trabalhos, né, para os clientes, né, para os outros terapeutas, pensar em coisas para o espaço. Então é muita coisa que a gente, né, que eu olho no meu trabalho. E o Francisco hoje está focado lá no trabalho dele home office também. Então, antes que vocês julguem, né, estão numa posição confortável, a gente comeu muita areia para estar aqui. É engraçado que eu tava vendo esses dias, eu fui ver alguma coisa, acho que da carteira de trabalho, aí tava lá, o meu primeiro registro foi de R$ 300. Então, se a gente olha e fala, ah, legal, eles estão bem, não sei o quê. Não, gente, meu primeiro registro lá de carteira é de R$ 300. Quem consegue viver com R$ 300 hoje? Tudo bem que foi há vários anos atrás, mas não é que já chegou no mercado ganhando super dinheiro e foi crescendo. Não, eu cresci dentro da empresa. é, eu acho que foi muito mérito meu e isso não é ter ego grande ou ter não sei o que grande, eu acho que foi mérito meu porque eu corri atrás e o legal, eu quero ver vocês também fazendo isso. Olha, eu cresci por meu mérito, não foi porque alguém gostava de mim, não foi porque eu puxei o saco do meu chefe, não foi por causa disso. Você cresceu porque você cresceu.
E, claro, nem toda empresa, por exemplo, teve um comentário agora que falaram que tem gestores que às vezes não estão dentro da cultura da empresa. Acontece bastante. Muitas vezes existem vários níveis de gestão, né? Então você tem coordenador, gerente, não sei o quê, supervisor e tal. Isso acaba acontecendo muito nessa área, muito supervisor, coordenador, gerente, um pouquinho mais nessa área. Às vezes a pessoa está descolada e você percebe isso até fácil de perceber, ou tem uma alta rotatividade, ou as pessoas não trabalhando felizes, assim. O ponto é, a empresa tem que ver isso de alguma forma, a empresa tem que ter meios de validar isso. Se a empresa não está vendo isso, ou às vezes a empresa é conivente com aquilo, às vezes é nem a empresa que você deveria estar. Ou às vezes você vai para uma outra área, que a Manhattan ela falou dentro da empresa, você consegue realmente ver algo crescendo, realmente o problema estava ali. Então, tem que identificar isso para isso não travar a sua carreira. Às vezes você está lá com um mau gestor, por exemplo, que também acontece, e está travando a sua carreira. Tenta identificar modos. Claro, não dá para sair reclamando com todo mundo, não gosto do meu gestor e tudo mais. Tem que ter um jogo de cintura, mas não tenta fazer com que estrave a sua carreira. Entendeu? O Francisco está falando do primeiro registro dele. Gente, meu primeiro trabalho, eu tinha 15 anos, foi em 97. O meu primeiro salário, eu era recepcionista, eu ganhava R$ 315, né? Então, foi um longo trajeto aí, né? E foi eu construindo tudo isso. Comecei uma faculdade, não deu certo, não era o que era para ser. E aí depois eu fui fazer uma outra faculdade. E, e assim, eu sempre encarei o trabalho, né? Independente se não era da minha alçada, se alguém me passava alguma coisa, falava, Adriana, você consegue desenvolver esse trabalho? Eu sempre dava o meu melhor. E aí a pessoa via que eu tinha capacidade de desenvolver aquilo, e aí eu ia, né, crescendo ali naquele lugar, naquele ambiente. E eu vejo pessoas, eu via pessoas no mundo corporativo, e eu sei que até hoje tem, eu não vou fazer isso aí não ganho para isso. E a pessoa fica focada só fazendo o seu serviço, né? Que eu penso assim, tipo, ficar ali só fazendo o serviço dela. Quando ela poderia desenvolver o profissional dela, aprender novas coisas, nossa, isso aqui é legal, eu podia focar nisso, nesse estudo, fazer uma coisa nova, enfim. A Tamiris falou que um dia eu podia fazer uma live falando da minha trajetória. Eu vou participar de uma live no sábado, no Instagram. Tem lá no meu Instagram falando o link de onde eu vou fazer a live, falando sobre isso, mas eu vou tentar baixar ela depois para replicar no YouTube sim, viu, Tamires? E aí o pessoal dando parabéns, falando, deixa eu ver. A pessoa falou cadê? Do gestor, mas também tem um outro recadinho aqui. A melhor coisa é você poder ser você mesmo. Cadê? Ai, tá fechando aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ser você mesmo, passar 8 horas por dia. Cadê? Ai, tá fechando. É como se vestisse a fantasia, uma máscara define um ser humano. Exatamente. Então, por isso que é legal a gente estar em lugares que a gente tem uma ligação ali de valores e cultura com aquele lugar, porque senão a gente cristaliza muito na máscara. Eu já trabalhei assim, eu já vivi assim, eu vivia doente. E às vezes não era nem o gestor, às vezes era um colega de trabalho, e eu me permitia estar ali. Até uma hora que eu falei, chega, e comecei a fazer meu movimento. Sim, e vou dar exemplos bestas assim de convivência. Isso acontece, eu vejo muito. Às vezes você está no escritório e, sei lá, você vai lá e deixa. Esse é um ponto que eu gosto na empresa que eu trabalho. E existe, sei lá, uma mini copa ou alguma coisa. Então as pessoas vão lá, usam, tomam café e deixam tudo uma zona, porque daqui a pouco vai passar a mina da limpeza e vai limpar. Não, lá não passa a menina da limpeza para limpar isso. A menina da limpeza tem o trabalho dela, que é bem específico. Ela não tem obrigação de ficar limpando sujeira que você colocou café em cima de não sei o que, não sei o que. Não, isso é responsabilidade sua. É, tem que pensar no trabalho dos outros. Imagina, você, sei lá, vou usar o banheiro, vou deixar tudo sujo porque depois vai alguém limpar o banheiro. Não, gente, são pessoas que estão lá, são seres humanos, então, cara, deixar tudo limpo. Mas limpar não é minha responsabilidade, eu só trabalho aqui. A gente também ouve muito isso, então também toma muito cuidado com isso. Tipo, pense nas outras pessoas, imagina a pessoa que está lá da limpeza. Ela não é obrigada a pegar aquelas coisas nojentas, deixar daquele jeito, entendeu? Ela está fazendo o trabalho dela é manter organizado e limpo, e não ficar tirando o que as pessoas acabam fazendo. Meu, eu vejo pessoas, sei lá, deixei café cair no chão, passam batido, não estão nem aí, e as pessoas olham isso. Então,
isso é olhado dentro das empresas. Isso faz parte do seu comportamento. Não é que, tipo, você é obrigado a limpar, mas, assim, no mínimo que você tem que fazer é ser alguém... acho que é mínimo educação. Acho que o mesmo jeito que você faria em casa, você deveria fazer no trabalho. Então, também pensa nisso bastante. Você falou isso, eu lembrei do banheiro feminino, gente. É complicadinho, viu? E, ó, gratidão vocês que acompanharam a gente até o final. Beijo. Faltam 23 segundos aí para finalizar. Quem sabe aí mais para frente eu trago o Francisco de novo, né? Essa pessoa que me acompanha, que me aguenta, que aguenta as minhas loucuras, eu ter saído do corporativo e seguido a minha carreira aí. Gratidão de você ter contribuído com a gente. Eu espero que transforme as vidas das pessoas. Beijos. Tchau, gente.